Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Eu tô aqui hoje para apresentar para vocês o quarto volume do Plano de Estudos Tutorado do segundo ano do ensino médio, conteúdo de Geografia. Além disso, eu também vou fazer a correção das atividades referentes à semana 1 deste volume. A primeira semana abordou a temática do capitalismo. A segunda semana irá trabalhar a Revolução Industrial, a terceira, Industrialização Brasileira, e a semana 4 de fechamento do PET 4 irá abordar Indústria e Meio Ambiente. Vamos ao que interessa, que é a nossa semana 1 PET 4. Então, a semana 1 ela trabalha com o eixo temático Cenários da Globalização e Fragmentação, cujo tema e tópico é globalização e regionalização. A habilidade consiste em compreender a produção do espaço na tensão da globalização e da fragmentação. Atenção aos conteúdos relacionados: capitalismo, economia, sociedade e tecnologia. Dentre esses conteúdos relacionados, o principal aqui é o capitalismo, que é o tema de fato da nossa semana 1. O PET inicia o conteúdo falando sobre a origem do sistema capitalista e coloca essa origem como no século XV e associa a origem do capitalismo à decadência de um outro sistema político, econômico, social, o sistema feudal ou feudalismo, que foi uma forma de organização que vigorou durante a Idade Média. Nela, nesse sistema de organização feudal, a terra era o ponto fundamental. Além disso, o PET também vai falar sobre a decadência do feudalismo e a emergência do capitalismo. E aí ele associa a decadência do sistema feudal ao crescimento das cidades, surgimento das feiras, crescimento da população, a expansão ultramarina com as grandes navegações, o desenvolvimento do comércio e da burguesia. Então, tudo isso levou à decadência do sistema feudal e, consequentemente, à emergência do sistema capitalista, que é caracterizado principalmente pelo fato de que uma moeda passou a ser usada como valor de troca. Além disso, o PET vai trazer as características das fases do capitalismo comercial, também chamado de mercantilismo, o capitalismo industrial, que teve início com a Revolução Industrial no século XVIII, e o capitalismo financeiro informacional, que surge em meados do século XX em virtude da expansão da globalização, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, mas para ser mais específica, no pós-década de 1970, E, por fim, eu achei isso aqui bem interessante, essa síntese que o PET traz sobre as características centrais do capitalismo. O sistema político, econômico, social chamado capitalismo tem como pauta principal o lucro e acumulação de riquezas, a defesa da propriedade privada, a existência do trabalho assalariado, significa então que aquele que não detém os meios de produção, ou seja, o trabalhador, ele vai vender a força de trabalho dele para adquirir um salário. A economia de mercado, na qual o Estado intervém pouco ou não intervém na economia, e a sociedade capitalista é uma sociedade dividida em classes. O simples fato de você ter alguém que não detém os meios de produção e que por isso tem que vender a sua força de trabalho, mostra que ela faz parte de uma classe diferente daquele que é o dono dos meios de produção, que é o patrão. Então, trabalhador e patrão estão em classes sociais diversas nesse sistema capitalista. Mas é bom lembrar que dentro daquilo que a gente chama de patrão, existem várias subclasses. E dentro daquilo que a gente chama de proletariado, trabalhador, também existem várias subclasses,
Existem várias divisões de classes que chamam classes A, B, C, D e E, né? Tem gente que fala de classe alta, classe média, classe baixa, né? Então existem várias formas de fazer essa divisão. Não é o objetivo em si dessa aula. Então vamos aqui às atividades. Não sei se vocês observaram, o PET dessa vez não trouxe o espaço para resposta. É uma pena. Então eu preparei um arquivo à parte para poder fazer a resolução das atividades com vocês. Então acompanhem aí comigo. Então eu montei aqui, pessoal, um roteirinho para vocês, bem facinho, com a correção dessa semana 1. A primeira questão pedia para descrever as características do sistema feudal. Então acompanhem aqui o gabarito, eu vou ler com vocês. Então, o sistema feudal foi a organização política, econômica e social da Idade Média. A terra era o ponto fundamental. A sociedade era dividida em estamentos, segmentos. Não havia mobilidade social. O senhor feudal era a figura mais importante, era o dono dos feudos, ou seja, terras, e os administrava. Os servos, que eram pertencentes a outro estamento, né? Os servos trabalhavam nos feudos para garantir a subsistência da comunidade, principalmente dos nobres. Os nobres não trabalhavam, eles viviam do trabalho dos servos. A produção era direcionada ao próprio consumo e ao consumo da comunidade, e a economia se baseava na troca de produtos. Então, essas são as características resumidas do sistema feudal. Daria para abordar muitas outras coisas, como, por exemplo, a participação da igreja, que não foi abordada aqui, mas que poderia ser colocada. A questão número 2. Quando surgiu o sistema capitalista? Explique os acontecimentos que levaram à origem desse novo sistema econômico. Reparem que são duas perguntas. Então, a primeira delas, o capitalismo nasceu no século XV. Então, respondido. Agora, explique os acontecimentos. Então, olha, o capitalismo nasceu no século XV, agora vem a explicação. A partir da decadência do sistema feudal, devido ao crescimento das cidades, surgimento das feiras livres, crescimento da população, expansão ultramarina, desenvolvimento do comércio, surgimento da burguesia como uma nova classe social e do uso da moeda como valor de troca. Todas essas ou todos esses acontecimentos estão interrelacionados. Então, este é o gabarito do número 2. Vamos ao número 3. A partir do final do século XIX, então a gente está falando aí finalzinho do 19, início do 20, período conhecido como Segunda Revolução Industrial e Tecnológica, a fase da livre concorrência ficava para trás e o capitalismo tornava-se cada vez menos competitivo e mais monopolista, ou seja, há cada vez mais uma concentração da riqueza e da economia nas mãos de poucas pessoas ou empresas. O fragmento acima refere-se a qual fase do capitalismo? Refere-se, na verdade, a um momento de transição. É difícil você colocar numa fase ou outra, porque a gente está falando de um momento de transição entre o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro e informacional. Mas, como aqui pede para a gente encaixar esse momento em uma fase, eu diria que ela pertence mais à fase do capitalismo financeiro e informacional do que ao industrial em si. Bom, então seria essa transição entre um e outro. Questão número 4, vamos lá? Descreva as mudanças sociais, econômicas e ambientais ocorridas com o surgimento do capitalismo industrial. Pessoal, descrever, apresentar, detalhar e falar sobre mudanças sociais, econômicas e ambientais. A gente não pode esquecer das mudanças ambientais também, que vieram com o capitalismo industrial, que começou com a industrialização.
Então, eu vou ler para vocês o gabarito e aí eu vou destacando essas mudanças para vocês. Então, olha, propiciou o aumento das indústrias e da urbanização. Então, nós temos aqui duas mudanças, tá vendo? Aumento das indústrias e da urbanização. Os produtos manufaturados foram substituídos pelos industrializados. As fábricas comportavam um grande número de trabalhadores e adotavam máquinas para aumentar a produção. As colônias atuavam como fornecedoras de matérias-primas e as metrópoles de mercadorias. Agora, atenção a esse finalzinho aqui, essa fase, que é do capitalismo industrial, aumentou a pressão sobre os recursos naturais, gerou poluição e impactos ambientais diversos. Então, aqui nós temos mudanças socioeconômicas nessa primeira parte da resposta, e aqui no finalzinho nós temos mudanças ambientais, que seria principalmente o aumento da pressão sobre os recursos naturais, o aumento da poluição e também os impactos ambientais diversos. Ok, então este é o gabarito da número 4. Vamos agora ao último exercício da semana 1. É uma questão de múltipla escolha. Assinale a alternativa que enumera as principais características do capitalismo. Letra A. Propriedade privada dos meios de produção? Ok. Economia de mercado? Sim. Lei da oferta e da procura? Sim. Proibição do lucro? Não. Esse é um ponto central do capitalismo, a defesa do lucro. Então, letra A é errada. Letra B. Propriedade privada nos meios de produção? Sim. Economia de mercado? Sim. Lei da oferta e da procura? Sim. Lucro? Também. Então, o gabarito aqui, nós já sabemos que é letra B. Então, a gente marca um xizinho, ok? Então, a gente marca o X aqui na letra B. A letra C está errada porque ela fala da propriedade pública dos meios de produção. Não é essa a premissa do capitalismo, e sim a propriedade privada. Economia de supermercado, né? Não é isso, é economia de mercado. Não é lei da consulta e da procura, é lei da oferta e da procura. E o gasto não necessariamente. A letra D está errada porque também fala sobre a propriedade pública dos meios de produção, quando na verdade o capitalismo prioriza a propriedade privada. Ok, pessoal? Então, o gabarito a letra B, eu aguardo vocês na semana que vem com a correção das atividades da semana 2 do PET volume 4. Um beijão e até lá. Tchau, tchau!